Oi, eu sou a Paula e seja bem-vindo ao meu canal. Se essa não é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo de volta. Hoje vamos falar sobre quanto custa viajar para Alagoas, que é, assim, um dos estados mais lindos do Brasil. Se é que não é o estado mais lindo do Brasil. Eu fui para Alagoas no começo do ano, antes da gente ver 2020, que era essa catástrofe, esse ano terrível. Eu fui para Alagoas na primeira semana de março. E eu fiz uma planilhazinha com os custos de Alagoas, quanto custou mais ou menos a viagem de Alagoas. Claro que quando eu digo quanto custa viajar para Alagoas, isso vai depender do seu bolso, do seu estilo de viagem e várias outras coisas de como você gasta, porque às vezes o que é prioridade para mim não é prioridade para você e vice-versa. Então esse vídeo é sobre quanto custa viajar para Alagoas, é só para você ter uma ideia mais ou menos dos gastos. Eu não vou dizer, nossa, custa exatamente isso, porque tem gente que tem um estilo de viagem mais simples, mais luxo, mais conforto, então são ideias do que eu gastei para você fazer uma ideia de quanto mais ou menos vai gastar também na sua viagem para Alagoas. A boa notícia é que eu não achei Alagoas uma cidade tão cara assim. Em relação a outras capitais no Brasil, eu achei o preço de Alagoas até bem agradável assim. Em relação, por exemplo, a Salvador, Alagoas é bem mais barata do que Salvador. Vamos começar falando sobre valores de passagem, que é um dos gastos da viagem que as pessoas mais se preocupam. Eu não consegui estipular um valor exato da passagem, porque isso vai variar enormemente de onde você vem, onde você mora no Brasil, ou se de repente você não mora no Brasil, da época, da oferta e procura, então ficou meio complicado para mim estabelecer um valor de passagem. Mas, por exemplo, as passagens para Alagoas, elas custam bem mais caras no final do ano. Dezembro, janeiro, fevereiro são os valores mais caros porque é a alta estação no Nordeste. Então as passagens vão estar bem mais caras. Em compensação, se você vai, sei lá, em setembro, por exemplo, tá bem mais em conta. E vai depender também de onde você vai. Eu, por exemplo, eu fui para Alagoas de carro, porque eu tava em Salvador. Minha família mora em Salvador, então de Salvador a gente foi para Alagoas de carro. São mais ou menos 9 horas, assim, de Salvador para Alagoas, a gente foi de carro. Então o gasto foi diferente de quem vai de outro lugar, de quem vai, sei lá, de Pernambuco, por exemplo, que tá ali perto para ir, ou de quem vai de São Paulo, que vai, por exemplo, de avião. Então são custos diferentes. Ficou meio complicado para mim dar um valor para vocês, porque isso é um valor que é o valor que mais vai variar mesmo na sua viagem para Alagoas. Vamos falar agora sobre hospedagem. Claro que existe tanto as opções de dormitórios, de quartos compartilhados, quanto até o outro extremo, hotéis 5 estrelas. Aquela coisa de que o céu é o limite. Vai depender muito do seu orçamento para viagem, vai depender do seu estilo de viagem. E eu fiquei numa coisa bem ali no meio, um hotel arrumadinho, uma pousada assim bacana. Então vocês vão ter tanta coisa que custa, sei lá, 50 reais a noite, a coisa que custa, sei lá, 450, 500 reais a noite. Vai depender muito do seu estilo. Eu fiquei em alguns hotéis, eu fiquei em 2 hotéis diferentes e eu vou deixar o link aqui embaixo, é só você ver, que custa mais ou menos entre 150 a 200 reais a noite. São um hotel e uma pousada simples, mas assim, com tudo que você precisa. Me atendeu super bem, tem café da manhã bem reforçado, aquele café da manhã nordestino, com cuscuz, com batata, com aipim, com queijo coalho, que eu adoro. Então apesar de ser um hotel sem muitos luxos, eles me atenderam super bem, assim, tem um quarto espaçoso, tem ar-condicionado, tem frigobar. É básico, mas me atenderam super bem e que custam na faixa de 150 a 200 reais. E como eu falei, vou deixar o link aqui. Se você está procurando onde ficar em Maceió, eu vou dar dica para você de 3 bairros que eu acho que para quem vai a Maceió a turismo são os 3 melhores bairros para ficar. O primeiro, claro, é Pajuçara, que é onde tem a praia do mesmo nome, que assim, se você tá ali em Pajuçara, a maioria dos hotéis eles ficam na beira-mar ou na rua, algumas ruas atrás. Então, basicamente, é só você atravessar a rua ou andar meio quarteirão ou coisa do tipo, e você já tá ali na praia de Pajuçara, que tem vários passeios. Tem ali o centro de artesanato, tem vários restaurantes, tem a praia para fazer os passeios de jangada. Então ali, você estando em Pajuçara, meio que você tá num lugar excelente. Os hotéis costumam
custar um pouquinho a mais em Pajuçara do que em relação, sei lá, a Ponta Verde. Os melhores hotéis ficam em Pajuçara, mas ainda assim tem um monte de hotel com preço bom. Eu vou deixar também links de hotéis em Pajuçara aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Os outros dois bairros que eu recomendo se você vai para Alagoas a turismo é a Ponta Verde e Jatiuca. Então os dois bairros eles ficam ali na orla e eles têm restaurantes, têm atrações, tudo mais ou menos perto. Se você fica em Jatiuca, eu fiquei em uma época também em Jatiuca, Jatiuca é um pouquinho mais afastado da Pajuçara, mas ali se você pegar, sei lá, um Uber, em 10 minutos você tá na Pajuçara. Alguns hotéis na Jatiuca, eles são mais baratos do que na praia de Pajuçara, mas ali se você pegar um Uber, em 10 minutos você tá ali, você tem centro de artesanato, você tem as praias de Pajuçara. Então mesmo que você estiver na Jatiuca, que já é um pouquinho mais afastado em relação a Pajuçara, você ainda assim vai estar bem perto ali do burburinho dos lugares que estão, dos melhores lugares em Maceió para conhecer. Vamos falar sobre o preço de transporte. Eu usei o Uber algumas vezes em Maceió, mas era coisa tipo assim, Jatiuca, Pajuçara, ou para ir em algum shopping em Maceió, ou sei lá, para ir para algum restaurante que era um pouquinho mais distante. Mas como eu tava relativamente perto, os preços foram sempre muito baratos. Eu nunca gastei mais de, sei lá, 12, 15 reais em Uber em Maceió. Então foram entre 5 a 15 reais, basicamente, o preço do Uber. Porque o lugar que eu tava, para os lugares que eu ia, geralmente eram lugares muito próximos ali. Tudo era ali, ou seja, o shopping, que eu esqueci agora o nome, Jatiuca, Ponta Verde, Pajuçara. Então, se você estiver hospedada num desses três bairros, o Uber sempre vai custar barato para você ir para os lugares ali perto. A não ser que de repente você use o Uber para ir para algumas praias mais afastadas, sei lá, a Praia de Graça Torta, que é bem mais afastada do centro de Maceió, ou a Praia da Sereia, que são lugares bem afastados, já praticamente assim no subúrbio de Maceió, e aí é mais caro se você for pegar. Mas basicamente o Uber, o transporte, que foi o que eu usei, saía em torno de 5 a 15 reais para os lugares que eu ia. Sobre comidas e restaurantes, eu vou confessar para vocês que eu achava que Maceió fosse um pouco mais cara. Não é assim que é a coisa mais barata do mundo, nossa, tá quase de graça. Mas assim, comparando a outras capitais, e no meu caso eu vou comparar, por exemplo, com Preços de Salvador, que é o que eu conheço, e que é uma capital mais ou menos próxima, Maceió é muito mais barata. E eu achei que as porções são fartas, as porções são generosas. Eu vou salientar 3 restaurantes que eu comi. 2 deles são mais conhecidos, são mais famosinhos, e um que é assim, não é conhecido, que eu encontrei totalmente por acaso e que eu adorei, que os preços são maravilhosos. Eu comi mais ou menos, dá pra você comer por mais ou menos 70 a 80 reais para 2 pessoas. Dá pra você comer tranquilamente, uma pessoa por 40, 2 pessoas por 70 a 80, às vezes com uma cervejinha, com uma bebida, com refrigerante. O que eu acho que é super em conta, você levando em consideração que é um lugar turístico e que esses lugares são mais turísticos e são na orla. Então, alguns lugares que eu gostei muito em Maceió foi a Barraca Lopana, que todo mundo fala muito e que eu achei que era barato, assim, comparando a ser um lugar super conhecido, um lugar super turístico que tá todo mundo falando. O outro foi a Bodega do Sertão, que é assim um lugar excelente que todo mundo fala e que por sinal era super perto do meu hotel e é um restaurante bem conhecido por ser de culinária nordestina, que eu adorei, e que ele tem um formato de um bule assim na frente. Eu achei super bonito assim a frente dele, e dá pra você comer por 40 assim. Por 40 dá pra você comer à vontade, por 70 para 2 pessoas. Na verdade, tava eu, meu irmão e minha cunhada, e a gente comeu por bem barato, assim. Nunca custava 100 reais para nós 3, sempre custou menos de 100 reais dividido para nós 3. Muitas vezes a gente comia até por 80 para 3 pessoas, assim. Então eu achei que os preços, apesar de alguns lugares serem meio conhecidos, os preços estavam ok. Um lugar que eu fui e que eu adorei é o Rei da Macaxeira, que é um lugar mais simples, que não é conhecido e que não tá na maioria dos guias de Maceió. Aliás, eu vou deixar meu vídeo aqui em cima sobre o que fazer em Maceió. E eu adorei esse restaurante, são porções fartas, é barato, pessoal muito simpático,
e eu adorei. Eu comi muito escondidinho de aipim, macaxeira, como eles chamam lá. Carne do sol, queijo coalho, cuscuz. Aliás, o cuscuz recheado dele é maravilhoso. E são coisas assim na média de R$ 25. Então, assim, foi excelente. Tanto é que a gente voltou lá e é um lugar que eu recomendo para todo mundo. Eu vou até deixar, vou procurar o endereço deles aqui. Vou deixar também aqui na barra de informações o endereço do Rei da Macaxeira. Se alguém for lá para Maceió, pode ir no Rei da Macaxeira, que é simples, bom e barato. Eu adorei o cuscuz dele. Vamos agora falar sobre passeios, que é um outro gasto importante se você vai visitar Alagoas. Se você tiver de carro, você pode ir, sei lá, das praias do litoral sul até as praias do litoral norte de Alagoas, que são praias lindas. Ou se você tiver sem carro, ou se você preferir, você pode fazer um passeio. No meu caso, eu estava de carro, mas eu achei muito melhor fazer passeios. Deixar o carro no hotel lá em Maceió e fazer bate e volta, fazer passeios de um dia para conhecer os lugares. Qual é a vantagem do passeio? Para mim, a vantagem do passeio é que você não precisa dirigir, você não precisa ter atenção para dirigir, você não precisa se preocupar com parar para abastecer, com estacionamento, com esse tipo de coisa. E como nós estávamos em 3, ainda assim saía muito mais vantagem fazer o passeio do que ter que se preocupar com abastecer, com gasolina, com parar para estacionamento, que é caro. E também tem aquela parte de poder tomar uma cervejinha para quem toma. Pode tomar cervejinha aí despreocupado. Então, e também a parte que muitos passeios eles começam cedo, aí você tem que acordar cedo e tá lá dirigindo, prestando atenção no trânsito. Mas se você pagar um passeio, você pode até dormir no ônibus. A parte ruim é que você tem um horário meio fixo e uma programação meio fixa. Mas ainda assim, eu achei que foi excelente a boa parte dos passeios que a gente fez com a empresa. Eu vou deixar também o contato da empresa aqui. A empresa chama Viaja Bahia, vou deixar o WhatsApp deles, aí você só chama eles e eles vão passar para você orçamento de Alagoas, orçamento dos passeios de Alagoas, que eu fiz com eles e eu recomendo. Os passeios em Alagoas, eles custam uma média de 40 a 200 reais. Claro que vai depender da época, de várias coisas, e eu tô dizendo isso porque também varia de acordo com a distância. Claro que se você vai para um lugar perto, é um preço, se você vai para outro lugar mais longe, é outro preço. Então, basicamente, os passeios que vão, sei lá, para a Praia do Francês custam uma média de 40 reais, porque a Praia do Francês é mais perto, ali na região metropolitana, ali em Marechal Deodoro, se eu não estou enganada. Então, Praia do Francês, se você está hospedado em Maceió, é muito mais perto e muito mais barato. Mas um passeio como, por exemplo, se você vai para Porto de Galinhas, que nem mais é em Alagoas, já é em Pernambuco, e você é um passeio longo de dia inteiro, e que é acho que o passeio mais longe que se faz saindo de Maceió, esse passeio custa entre 180, 170 a 200, isso vai depender muito. Então, vai depender da empresa, vai depender da distância, mas são mais ou menos o preço desses passeios. Então, alguns preços de passeios que eu fiz em Alagoas. Passeio para Praia do Gunga custa 40 reais. Passeio para São Miguel dos Milagres custa 75 reais. Mais uma vez, é aquela coisa, eu tô dando uma média de preço. Pode custar um pouquinho a mais, pode custar um pouquinho a menos, mas é essa média de preço que você vai encontrar em Alagoas. Passeio para Maragogi, eu paguei 90 reais e de volta, com ônibus, tudo direitinho. Lá, quando você chega em Maragogi, eles não estão inclusos os adicionais. Quando eu cheguei em Maragogi, por exemplo, eu paguei o passeio de buggy, que custou 60, o passeio das piscinas naturais, que custou, não lembro se 60 ou 120, mas eu vou colocar aqui em cima, eu vou colocar as informações. Não, custou 60, passeio de 120 é o passeio de lancha que eles fazem lá com open bar. Esse eu não fiz porque eu não sou de bebê, mas meu irmão e minha cunhada fez. E meu irmão, ele disse que ele deu um baque lá, né? Ele fez a falência lá do passeio de lancha, que é 120 reais com open bar. Então, assim, os passeios eles vão variar se ele é mais perto ou mais longe, mas esses são os preços do passeio seco. Sem adicionar, de repente você quer fazer piscinas naturais, passeio de buggy, esse tipo de coisa é além, tá? São adicionais.
Então vai variar de mais ou menos 40 se você quer Praia do Francês, Praia do Gunga, que é mais perto, até uma média de R$200 se você vai, por exemplo, para Porto de Galinhas. Porto de Galinhas nem é mais Alagoas, já é no estado de Pernambuco, mas é mais ou menos esse preço, assim. Eu não sei se vocês compram lembrancinhas quando vocês viajam, eu mesmo não compro, mas eu vi que tem lembrancinhas a partir de R$5, R$10, se vocês quiserem comprar. O centro de artesanato que fica na Pajuçara, ele é um dos melhores lugares para você comprar. Tem todo tipo de coisa, gente. Tem manteiga de garrafa, que são coisas da culinária assim, nordestina. Tem camiseta com dizeres nordestinos. Eu lembro que meu irmão comprou, a gente tudo comprou. Então vai variar assim, a partir de R$5, R$10, R$15. E tem também biquíni, saídas de praia, canga, várias lembrancinhas. Então, assim, se você quer comprar uma lembrancinha, eu diria que entre R$5 a R$25. Claro que, mais uma vez, vai depender do seu orçamento e se a pessoa merece uma lembrancinha de 5 ou de R$25. Mas é mais ou menos essa faixa de preço das lembrancinhas em Alagoas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você que está fazendo um orçamento, que quer saber quanto custa viajar para Alagoas. Já deixa um comentário aqui dizendo o que é que você achou dos preços de Alagoas. Compartilha esse vídeo com gente que está interessada em viajar para Alagoas. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.